Mar calmo faz bom marinheiro? Eu acho que você já possivelmente já deve ter ouvido essa frase alguma vez, né? No negativo, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Pois é, qual é o valor que tem as adversidades pelas quais a gente passa? Qual deve ser a nossa postura frente às nossas crises, tanto as crises pessoais como as crises comunitárias ou institucionais, né? Qual que deve ser a nossa postura frente a uma situação que começa a correr diferente do jeito que a gente esperava? Pois é, essas perguntas todas a gente vai poder refleti-las hoje ao refletir sobre o Evangelho desse 12º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. Muito bem, nós ouviremos nesse domingo o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. Eu vou ler e aí depois a gente vai comentando, tá? Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. De repente começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam sobre a barca, de modo que a barca já começava a se encher. E Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Muito bem. Esse trecho, gente, conforme eu disse agora há pouco, ele, acredito eu, tem muito a nos ensinar a respeito das crises da vida, né? Das dificuldades, das tempestades pelas quais todos nós passamos. E aquilo que Jesus faz e a postura dos discípulos revelam muito daquilo que somos e daquilo que somos chamados a ser. Mas antes de entrar diretamente no núcleo da mensagem, né, acho que convém a gente ir aprofundando em algumas outras coisas. Então, a primeira frase do Evangelho é: naquele dia ao cair da tarde. É bom a gente contextualizar, naquele dia, mas que dia? Que dia que é esse, né? Por que fala naquele dia? Esse Evangelho que a gente está ouvindo é a continuação do Evangelho de domingo passado, que por sua vez é a continuação do Evangelho do domingo anterior, né? Então, no 10º domingo do tempo comum, né, 15 dias atrás, a gente ouviu aquela passagem que a família de Jesus foi lá atrás dele e achavam que ele tinha ficado doido por causa das pessoas com quem ele estava andando, aquela coisa que a gente refletiu, né, no vídeo anterior, no outro ainda. Aí, depois que acontece essa pequena crise com a família de Jesus, ele começa a fazer uma pregação, uma explicação a respeito do reino de Deus, que foi o conteúdo da semana passada que a gente refletiu, né? E aí, depois que ele termina essa pregação, essa reflexão, no mesmo dia, né? Jesus vira para os seus discípulos e fala aqui: vamos atravessar para outra margem do lago. De fato, eles estavam à beira de um grande lago que existe lá na Terra Santa, né? Esse grande lago é um lago de água doce, né? Um lago normal, só que muito grande. E de tal maneira que ele é chamado às vezes na Bíblia, né, no Novo Testamento, de mar. Toda vez que aparece a palavra mar no Evangelho,
não está falando do mar Mediterrâneo, está falando desse lago, né? Isso nos evangelhos que eu estou me referindo, né? Então, às vezes, ele aparece com nomes diferentes. Fala Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. É tudo Lago de Genezaré. É o mesmo lugar que tem 3 nomes diferentes. Igual aqui numa região a gente chama mandioca de mandioca, no Rio é aipim, no Nordeste em alguns estados é macaxeira, mas é a mesma coisa, né? Então, cada povo, cada região dava para esse lago um nome diferente. Então, Jesus está ali na beira. E esse lago, ele meio que define uma das fronteiras da terra de Israel. Numa margem do lago estava a Terra Santa, a Terra Prometida, né? A terra dos judeus. E do outro lado já não era mais terra deles, era terra de pagãos. E isso o texto nessa primeira parte não está dizendo, mas a gente intui, porque depois que eles atravessam o lago, eles chegam na terra dos Gerazenos. Você lembra de uma passagem do Evangelho que Jesus entra numa cidade, aí tem um homem que está possuído, que fica morando no cemitério, eles tentavam amarrar ele, não conseguia, muitos anos ali naquela situação. E aí Jesus expulsa o demônio dele, o demônio vai para os porcos, uma quantidade imensa de porcos se perde. Pois é, isso é um sinal de que se tratava de terra pagã, porque os judeus até hoje não comem carne de porco. Então, criar porco então é impensável, porque para eles é um animal impuro. Por causa disso, é evidente que se trata de terra pagã, de terra estrangeira, não eram de judeus, não eram de pessoas que criam no mesmo Deus que o povo da Terra Santa acreditava, né? Então, por que eu estou colocando essas coisas todas? Porque quando Jesus fala para eles assim, vamos para outra margem, o que ele está dizendo? Ó, a gente anunciou para o povo daqui, para o povo que crê em Deus mesmo, apresentamos a proposta do mundo novo para eles, a proposta do reino, que a gente falou semana passada. Agora a gente tem que dar um passo a mais, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto. Vamos sair, agora vamos falar com outro público, falar com uma outra cabeça, né? Vamos falar com estrangeiros, com pagãos, com pessoas de outra religião e vamos apresentar para eles essa proposta de mundo novo, que é o reino de Deus também. E aí, gente, eu faço uma pausa na reflexão. E vamos olhar agora para uma coisa que não está escrito no texto. Jesus está falando com um grupo dos seus discípulos que estavam encantados com a maneira como ele explicava a lei, mas que estava todo mundo ali no quintal de casa ainda. De repente Jesus fala para eles assim, nós vamos para outra margem, vamos para a terra estrangeira, vamos talvez, quem sabe, para uma outra língua, para uma outra cultura, para uma outra religião. Eu fico imaginando, como eu disse, isso não está no texto, mas como é que essa notícia não foi recebida pelos discípulos, né? Eu acho que imediatamente começou aquele falatório, né? Não quero ir. Eu nem gosto de água, vocês que são pescadores, vocês vão. Eu não vou para atravessar mar, não. E eu vou caçar o que lá? Aí o outro já fala, não, mas falar o que para essa gente? Se a gente nem crê em Deus, nós vamos fazer o quê? Vamos perder o tempo nosso, capaz de eles nem gostar da gente, receber a gente mal. Imagina o falatório, né? Tá bom. Posto isso, vamos colocar essa informação entre parênteses e seguir. Imediatamente eles sobem para o barco e o texto fala que está anoitecendo, né? A tarde está caindo. E aí aparece uma outra dificuldade. Mas, gente, se hoje em dia, né, pegando aqui nessas redondezas de São Paulo, que tem quase todas as estradas muito boas, sinalizadas, etc., muita gente prefere não viajar à noite, eu mesmo detesto dirigir à noite, né? O que leva a crer que na cabeça de Jesus e dos discípulos pudesse parecer ser seguro fazer uma travessia de um lago enorme de noite, né? E aí, se a gente começa a olhar o texto dessa maneira também, com olhos assim meio como se a gente estivesse lendo uma reportagem, né, de jornal, uma notícia, a gente vai se deparar com outras dificuldades do texto. Além do fato de começarem a viagem à noite, aparece o fato de que assim que se levanta uma tempestade no meio da viagem, os discípulos desesperados, muito naturalmente,
né, começam a ver que o barco está afundando, entraram em pânico, pensaram, chegou a hora da nossa morte, e Jesus dormindo no fundo do barco, bem bonito. Então, a princípio pode parecer uma cena até meio fora da realidade, porque não é possível, gente, numa tempestade, barco subindo e descendo, imagina as ondas, vai e volta, e trovão, e água caindo, e água entrando no barco. Gente, uma pessoa que não acorda, não com a barulheira, com a gritaria dos apóstolos, com o barulho do tempo, iria acordar pelo menos com a água entrando, porque senão não é sono, é coma, né? Então, não é natural. Por que esse homem não acorda? E aí, mais adiante, depois que ele acorda, ele ainda repreende, né? Chama os discípulos dele de medrosos, mas diante de uma tempestade, não seria de se ter medo, né? Mesmo? Então, tudo isso, como eu já disse anteriormente, quando a gente encontra um texto bíblico assim, que tem pontos muito difíceis de se entender à primeira vista, de serem entendidos à primeira vista, é bom a gente fazer uma interpretação, claro, né, de uma maneira sã, né, tentando usar de um bom instrumental para isso. Mas um bom primeiro instrumental é a gente sempre lembrar do seguinte: todos os milagres realizados por Jesus, que são contados nos evangelhos, eles não pretendem ser unicamente o relato de um prodígio que Jesus fez, como se, por exemplo, ali quisesse se demonstrar, se provar que Jesus era um homem de muito poder, que ele era capaz de realizar coisas admiráveis, milagres. Porque se fosse só isso que o autor do evangelho quisesse nos dizer, nossa, olha como Jesus era bonzão, olha os trem que ele fazia, né? Coisa do outro mundo. Ficava uma história desvinculada da gente. Porque ele lá é capaz de fazer coisa do outro mundo, mas nós não, né? Então a gente olha a história dele lá, é muito bonito, né? A gente vê em filme, representação, até chora. Mas não tem nada a ver comigo, porque eu não sou capaz de fazer milagre. Entende? Então não é apenas isso. É claro que era isso também, mas tem um segundo e mais difícil aspecto, que é trazer um ensinamento para a nossa vida. Todo milagre que Jesus realiza, você pode ter certeza, junto com ele está também um ensinamento para que a gente aprenda a viver no discipulado dele. Então, a gente olhando para esse texto, percebendo essas dificuldades, é bom a gente já ficar esperto. Não é só isso, aqui tem mais coisa. Como diz o povo, nesse angu tem caroço. Eu gosto de uma comparação que uma vez me ocorreu falando de Bíblia em uma comunidade aí. Você já tentou dar remédio para cachorro? É um transtorno, porque tem gente que a princípio, né, pessoa que nunca cuidou de cachorro, pode pensar que é só pegar um comprimidinho, abrir a boca do cachorro e tum lá dentro, né? Não vai conseguir jamais. Então o que geralmente a gente faz? Mistura na comida do cachorro, né? Faz um bolinho de carne, coloca ali o comprimidinho dentro, né? Ou maceta comprimido, não sei, né? Não sou veterinário, né? Tô falando. De modo que o cachorro come aquilo sem perceber que está se alimentando de um remédio. Então, quando a gente ouve um texto como esse, é mais ou menos parecido, sabe? A gente está se alimentando da palavra de Deus, mas sem perceber que por detrás das palavras tem um remédio, tem um ensinamento para a gente. E qual seria, então, o remédio desse texto? Vamos pegar os símbolos que temos aí. A ideia dos barcos, né? Jesus sobe num barco e eles começam a fazer a travessia. Os barcos representam justamente nós individualmente e também as nossas comunidades, né? É curioso que fala que Jesus está indo num barco, mas tem outros barcos também, de modo que essa tempestade atinja todos os barcos, né? Quando a gente fala do mar, de grandes águas na Bíblia, essa é uma imagem que tem um significado que para eles naquele tempo era muito clara e que talvez para nós não seja tão clara assim. Ainda mais se você, como eu, não nasceu na beira do mar, né? Mas a imagem do mar para o povo do Antigo Testamento era um símbolo de tudo que era ruim. Por quê?
Hoje, se a gente pensa em mar, muita gente vai pensar, ai, que delícia ficar na beira da praia, tomando um sol, tomando água de coco. Ai, que legal. Férias, descanso. Mas para o povo da Bíblia, o mar não significava isso. O mar era o lugar onde se pescava, de modo que um pescador, quando saía para pescar, podia ser que não voltasse mais, porque o mar tem as suas artimanhas, os seus mistérios, né? Não por acaso, muitas outras culturas, né? Agora falando não só do povo de Israel, falando do mundo, muitas culturas acreditavam que o mar era a morada de muitas divindades, e divindades que às vezes eram muito temperamentais, né? A mitologia grega tem, por exemplo, Poseidon e por aí vai. E isso tudo para representar, porque o mar era um lugar que você não tinha segurança, né? O povo antigo fala, e o Paulinho da Viola até fez uma música, né? Que o mar não tem cabelo, né? Se você entra no mar, uma corrente te puxa, você não tem onde segurar, não tem cabelo para segurar. O mar te leva. A água do mar não é boa de se beber. A água do mar traz a morte para quem é beber, né? Então, por isso e muitas outras coisas, o povo do Antigo Testamento via o mar com desconfiança, né? Muitas viagens naufragavam, então era um lugar da insegurança. E isso aparece em alguns textos do Antigo Testamento, né? De modo que a única pessoa que era capaz de dominar o mar, Deus Todo-Poderoso. Ele era o único que poderia dizer ao mar: até aqui você vai, daqui para lá não vai ser, é terra, você fique no seu lugar. Diante de um mar em ressaca, a gente se sente tão mínimo, tão insignificante. Então, o povo de Deus intuiu, o único que é capaz de domar o mar é Deus. E isso a gente ouvirá, de fato, na primeira leitura desse domingo. Aparece um trecho tirado do livro de Jó, Deus falando exatamente isso para Jó, né? Que era ele que tinha feito o mar, ele que sabia dominar o mar. Então, o mar, voltando agora para o texto do Evangelho, é símbolo disso tudo, é o símbolo da incerteza, é o símbolo do caos. O fato deles terem saído à noite, né? Eu falei que racionalmente não seria viável, não seria prudente sair de barco à noite, porque no barco, quando está de dia, você vê a costa, né? Você vê para onde você está indo, de noite não tem como você ver, se não tiver um farol, você está na roça, né? Ou melhor, você está no mar. Então a gente entende que essa escuridão não era simplesmente uma escuridão física, né? Mas é símbolo da incerteza ainda maior. Não bastava estar no mar, que já é uma situação de incerteza, ainda está escuro. E para completar a cereja do bolo, a tempestade junto, quer dizer, a cena da desgraça anunciada, né? Então, onde que eu tô querendo chegar? Você está percebendo que a gente está fazendo uma análise mais simbólica desse texto. Com isso, gente, eu não estou querendo dizer que isso como fato, né, como acontecimento, não aconteceu. Esse acontecimento não aconteceu. Não estou querendo dizer isso. Estou dizendo que a gente pode ler esse texto também de uma outra maneira, né? Até para enriquecer a nossa compreensão. Então, esses elementos todos, um barquinho, né, atravessando um mar na escuridão, no meio de uma tempestade. De repente, quando começa a coisa a ficar mais feia ainda, a pessoa de quem eles esperavam, de repente, um auxílio, parece que não toma decisão nenhuma. Está dormindo. O que essa cena toda pode nos ensinar? Quem de nós nunca se sentiu em algum momento da vida numa situação como essa, de incerteza? Como se a gente não soubesse o que poderia acontecer no minuto seguinte, como se estivesse numa tempestade no meio do mar e vendo a água entrar, achando que vai perecer. Bom, em tempos de pandemia, a gente está sentindo isso dia sim, dia não, né? A água está batendo no pescoço, a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe como que vai sair, como que não vai sair.
E, de fato, muita gente está em desespero absoluto, porque somada à insegurança do trabalho, também a dificuldade de manter distanciamento físico, que já ninguém está aguentando mais, né? Embora precise fazer, a dificuldade financeira, muita gente que perdeu o emprego ou perdeu quem tem um negócio que teve que fechar, tem gente desempregada, tem gente passando fome. Novamente o Brasil, a fome voltou, né, esse fantasma monstruoso. Então nós estamos vivendo também uma tempestade, estamos no nosso barquinho aí com muito custo tentando se salvar, né? Então, essa situação do Evangelho é a nossa situação, a gente passa sempre por ela. E é também, olha que interessante, a situação de uma outra turma, que eu vou falar quem é. A gente às vezes tem a sensação, quando ouve o Evangelho, que parece que as coisas foram acontecendo e alguém estava ali atrás de Jesus com a caneta e, conforme Jesus ia fazendo, escrevia. Ah, ele falou isso. Ah, ele fez isso. Ah, ele foi para lá. Mas não foi assim. Os textos do Evangelho que a gente tem foram escritos depois da ressurreição de Jesus, para que aquelas pessoas que não tinham convivido com Jesus pudessem saber quem ele era. Então, nesse período em que o Evangelho estava sendo escrito, estava acontecendo já uma crise na comunidade também. E qual é que era? Você lembra que eu disse no início desse vídeo que Jesus falou: vamos atravessar, quer dizer, vamos sair aqui do nosso mundinho, da nossa zona de conforto, de ficarmos aqui no nosso quintal, só entre os nossos, e vamos agora anunciar o Evangelho, anunciar o reino numa terra estrangeira, né? Pois era exatamente essa uma das grandes crises da igreja nascente, os primeiros discípulos depois da ressurreição de Jesus. O Evangelho se difundiu muito rápido. Se vê as cartas de Paulo, por exemplo, que começaram a ser escritas ali uns 20, 30 anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo andou metade do Império Romano. Tá vendo? Ele foi para a Grécia, foi para a Turquia, foi para a Itália, foi para tudo que é canto, anunciando o Evangelho. E começou a haver essa dificuldade de repente, o povo de Deus, o povo judeu que se sentia o povo escolhido, o único povo amado por Deus, de repente, por causa do batismo, começa a ter que conviver com pessoas diferentes. E muitos tinham dificuldade, pensando assim: mas agora eu posso comer na mesma mesa que um pagão? Nossa, mas eu vou ter que comer na mesma mesa, com a mesma dignidade que o meu escravo, porque na época existia escravidão, né? E isso foi gerando uma crise social. Imagina o tamanho dessa crise. De tal maneira que os Atos dos Apóstolos nos dizem, inclusive, que foi preciso chamar os apóstolos em Jerusalém para acertar uns detalhes. Falar assim: gente, como é que vai fazer? Porque agora tem grego, agora tem... A gente vai impor a lei de Moisés para eles, não vai circuncidar esse povo, não vai. E aí entendeu-se que não, né? A gente aceita, o batismo nos faz todos irmãos em Cristo e por aí vai. Então a comunidade estava vivendo essa crise, a crise do encontrar o diferente. E então, nesse texto aqui do Evangelho, a gente vai perceber que aqui está um pouco um caminho que a gente pode seguir para sair do outro lado, né, da crise. É muito curioso que o Evangelho segundo Marcos, ele não fala só dessa travessia, ele fala de outras duas travessias também. Uma que vai acontecer no capítulo 6 e outra que vai acontecer no capítulo 8. Então, 3 vezes o Evangelho de Marcos fala que os discípulos sobem numa barca e estão atravessando. Toda vez que atravessam, está tendo uma crise na comunidade. É essa primeira que eu estou falando agora. Depois a segunda é depois aquela aparição de Jesus andando sobre as águas, que o pessoal pensa com fantasma, que também tem uma explicação interessante. E a terceira é depois da multiplicação dos pães, que também é um diálogo de Jesus com eles maravilhoso, mas a gente deixa para comentar isso quando vier na liturgia, né? Mas isso tudo para mostrar como que Marcos usava dessas imagens da travessia para mostrar a crise na comunidade. E a gente então também pode aprender com isso, né? De perceber que todos nós passamos pelas nossas travessias também.
A gente às vezes tem que sair da nossa área de conforto. A crise faz isso conosco, faz a gente sair, se desinstalar, se desintocar. Tudo isso, então, vamos chegar agora em qual que é a lição, então, do Evangelho. Bom, a primeira delas, né, a comunidade tinha a sensação de que Jesus estava dormindo, né, a sensação de que Jesus não estava mais, pensando agora já aquelas comunidades ali nos primeiros séculos, né, Jesus não estava fisicamente presente no meio deles, como esteve naqueles 33 anos que ele viveu na Galileia. Então a sensação que eles tinham diante daquela grande crise que estava acontecendo é que Jesus não estava se manifestando. Assim, puxa vida, olha o salseiro que virou isso aqui, cadê Jesus? Né? Ele não falou que ia voltar, cadê ele? Parece que está dormindo. Olha o sinal, o símbolo, né? E às vezes a gente também age assim, né? Muitas vezes eu já encontrei com pessoas que, diante de uma grande crise pela qual está passando, a perda de uma pessoa querida, uma situação de doença, descobrir uma doença inesperada, quer dizer, nenhuma doença esperada, mas você entendeu o que eu quis dizer, ou qualquer outra situação assim, né, grave, se sente de repente como se estivesse tentando que andar no mar, não tem como, uma insegurança, o que vai acontecer? E se? Aí a gente começa com essas duas palavrinhas terríveis, né? E se? E se acontecer isso? E se eu não sobreviver? E se não sei o quê? Isso não faz bem pra gente, isso só ajuda a gente a se afogar mais, né? No mar da vida. E aí muita gente diante disso começa a se perguntar, mas cadê Deus? E muitas pessoas perdem a fé em momentos como esse, né? Em momentos que esperavam que Deus se comportasse de um jeito e Deus não se comportou do jeito que elas queriam. Onde é que estava Deus? Se Deus é bom, então por que ele fez isso comigo? E justo eu, que sou uma pessoa tão boa, fulano e beltrano já fizeram tanta falcatrua, por que não mandou essa doença para eles ao invés de mandar para mim? E vai se ressentindo de Deus, como se Deus fosse o chefe do lugar que a gente trabalha e ele teria, portanto, a obrigação de resolver os problemas do nosso ambiente de trabalho, e a gente percebe que, na verdade, ele não está fazendo isso e a gente começa a achar que ele está dormindo e que Deus precisa ser acordado. Assim se sentiram os discípulos dos primeiros séculos, assim nos sentimos nós também. Mas qual que é a realidade? Deus não está ausente. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. E se a nossa fé se basear unicamente na esperança de que Deus resolva os nossos problemas de uma maneira mágica, no estalar de dedos, a gente vai se frustrar muito feio, porque Deus não vai agir assim, né? A vida tem reveses, a vida tem reviravoltas, que nem o mar. O mar, ao mesmo tempo, na mesma hora que está tudo bonito, de repente pode se levantar uma tempestade, ondas enormes e tudo mudar, né? E a vida é assim. Então, se a nossa fé não tem como objetivo resolver todos os nossos problemas, se Deus não é essa pessoa, então que pessoa é Ele? Ora, eu disse há pouco que silêncio de Deus não é indiferença de Deus, Ele permanece conosco, mas Ele vai nos oferecer outro tipo de ajuda. E aí está então o significado dessa repreensão de Jesus. Jesus os repreende, né? Fala assim, homens fracos na fé, por que vocês são tão medrosos? Jesus não está simplesmente xingando os discípulos, mas chamando a atenção deles para outra coisa. A nossa experiência com Cristo nos dá musculatura para podermos sair da tempestade de alguma maneira, nem que seja a nado. A gente não vai, na maioria das vezes, é claro que às vezes pode acontecer um milagre, né? Mas no geral a gente vai ter que enfrentar sim as dificuldades até para aprender com elas. Crise não é momento maldito, pelo contrário, é um momento bendito. É um parto que a vida está fazendo a gente passar para nascer para algo melhor. Eu olho para a minha própria vida e fico pensando, eu passei por momentos na vida, embora acredito que sou jovem ainda, mas que eu fico pensando que naquele momento eu achei que era o fim do mundo, mas hoje eu percebo que eu aprendi muito com aquilo. Benditos tombos, né? Passei por uma situação de risco de morte, inclusive, bendito risco de morte, que me abriu os olhos para muita coisa. Esses dias eu encontrei com um amigo nosso aqui da paróquia que estava internado com Covid,
E ele falou que o tempo que ele permaneceu ali internado, a vida foi revista, né, na cabeça dele. Quais são as prioridades que ele vinha tendo, quais não são. Crise pode ser um momento bom, sim, mesmo que a gente ache que não tem nada de bom. Ah, o que tem de bom de perder o emprego? O que tem de bom de passar fome? O que tem de bom? Isso pode, sim, nos ensinar algo. Pode nos ensinar algo sobre a solidariedade dos outros também. Pode nos ensinar algo sobre tentar novos caminhos e de nos desinstalar. E Deus entra nessa história silenciosamente, né? Às vezes a nossa fé, gente, não vai tirar a montanha da nossa frente. Jesus disse isso, mas às vezes a fé não tira a montanha, mas a fé nos puxa pela mão e faz subir a montanha e descer do outro lado, atravessar a montanha. E do lado do alto da montanha tem uma outra visão do mundo, né? Do alto da nossa crise, a gente tem outras visões sobre o mundo. Então, eu sei que já estou falando muito, mas já estou terminando. É curioso que Jesus se levanta e faz-se grande calmaria. Quando a gente aceita essa presença de Deus em nossa vida, não como o que vai resolver os problemas da nossa frente, mas como alguém que pode nos ensinar a enfrentar tudo de cabeça erguida, aí reina a calma. Um outro gesto também acho que a gente poderia tirar uma lição disso. Durante a tempestade, Jesus, que é o nosso modelo, o que ele fez? Dormia, tranquilo, como se nada, né? Por isso que eu falei, não é uma atitude natural alguém dormir numa tempestade, mas talvez seja um toque pra gente, né? Não é que a gente tem que ser irresponsável diante da vida, sabe? Mas não se desesperar diante da borrasca, né, da tempestade, ninar o coração, né? Pôr o coração para dormir junto com Jesus, no sentido de manter a paz interior. Evitar o barulho do e se, sabe? E se acontecer, e se acontecer? Não. Viver o momento presente e ir matando um leão por dia, como diz o povo, enfrentando as coisas conforme elas vão aparecendo, manter a paz interna. E isso a fé pode nos dar, sem dúvida. Essa experiência com a palavra, a experiência com a oração, a experiência com os sacramentos. Por isso que eu falo, a gente não pode terceirizar a oração. É fácil a gente falar assim pro outro, reza por mim que eu tô passando por um momento difícil, mas é importante que você reze também. Porque senão a gente não vai conseguir botar o coração para dormir, entendeu? Dar paz pro próprio espírito. É muito gostoso se queixar dos outros, né? É muito gostoso se queixar do vento. Mas o que o Evangelho pede de nós é que a gente aproveite o vento para ser lançado para frente, ao invés de ficar queixando, né? Ao invés de ficar botando culpa no outro, isso é culpa sua, isso é culpa da... Não, vamos trabalhar em equipe, vamos tentar sair disso juntos. Papa Francisco escreveu isso sobre a pandemia, né? E eu ouso parafraseá-lo, né? Ninguém atravessa uma crise e sai do outro lado do mesmo jeito. Ou se sai melhor ou se sai pior. Ou a gente vai chegar lá azedo. Ai, que ódio de Deus, eu queria que ele tivesse me ajudado. Ai, Deus não existe. Né? Ou então revoltado com a vida, revoltado consigo mesmo. Ai, tudo dá errado pra mim, nada pra mim dá certo, minha vida é uma porcaria. Ou a gente sai mais realista com a vida do outro lado. A vida não é fácil, gente, não é fácil. Tudo que a gente for fazer vai ser difícil. Se ninguém te disse isso, eu tô te dizendo agora, eu tô te fazendo essa caridade, sabe? Nada é fácil. A gente às vezes quer facilidade, a gente queria que todo mundo resolvesse os problemas da gente, mas não vai ser assim. E aí a hora que a gente aceita isso, fala assim, não, é difícil mesmo? Então tá bom. Aí o coração volta a dormir, né? A gente vai tocando o barco. Diante das coisas, frente às coisas que eu posso mudar e devo mudar, eu vou lá e faço o esforço. Mas diante daquelas que eu não posso mudar, então que Deus me conceda serenidade diante delas, né? Então põe o coração para dormir, que nem Jesus dormiu na barca. Quando Jesus se levanta, se restabelece a paz, né? Quando acolhemos esse ensinamento de Jesus, se faz a paz de novo. E a história termina bem, né? O texto, a última palavra, fala que os discípulos sentiram medo de novo. Jesus fala que eles são medrosos e eles sentem medo. Por quê? Porque, se lembra que eu falei há pouco, que até vai aparecer na primeira leitura, que a única pessoa que é capaz de domar o mar
é Deus? Talvez a maior lição desse trecho do Evangelho é a confissão simples dos discípulos de que Jesus é Deus, porque se o único que é capaz de dominar o mar é Deus, e Jesus com uma palavra fez o mar se calar, é porque ele é Deus. Entenderam que Deus está ali. E aí, gente, ele está na barca. Deus está na barca da nossa crise. Ele vai fazer isso tudo passar. Tudo passa. Eu tenho escrito no banheiro, que eu olho todo dia, essa frase, né? Tem um costume já antigo. Isso também vai passar. Então, as nossas crises, elas são muito desagradáveis. Tem hora que a gente tem vontade de se jogar no mar. Mas não vamos nos desesperar. Vamos em frente, né? Vamos alimentar a nossa fé para poder seguir, botar o barco para ir para frente. Mas com a consciência de que nós estamos numa viagem de trabalho. A vida não é uma viagem de passeio. Os discípulos estavam atravessando o mar, atravessando a crise, para chegar lá na terra dos Gerazenos e anunciar o evangelho lá. Quando a gente sair das nossas crises, que todos nós passamos, se não estamos passando, certamente passaremos, quando a gente sai do outro lado dela, a gente sai para contribuir com aquilo que a gente passou, sai para anunciar. As nossas crises nos dão esse lugar de fala, de poder dizer para os outros, não faz isso, vai por lá, vai por aqui, de poder ajudar, de se colocar no lugar dos outros, né? A crise, se Deus quiser, Deus ajudando, nos faz melhores para nos tornarmos melhores para os outros também. Termino que já passei no horário. Eu acho que para fazer aquela experiência que a gente vem fazendo, né, de trazer uma lição de casa, né, para a semana, eu acho que a primeira lição é: se estamos vivendo um tempo de crise, e estamos mesmo, e se além dessa crise mundial você tem as suas próprias crises, vamos acalmar o nosso coração, vamos alimentar nossa vida de oração e não entrar em pânico, não se desesperar, viver um dia de cada vez, evitar essas duas palavras do e se, viver o agora, cheio de fé, cheio de esperança, vamos passar, como diz o canto, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, vamos em frente, isso vai passar. Quando vier o desespero, tenta fazer o coração retornar à paz, através da oração, através da palavra, e muito conscientes, né, de que chegando do outro lado, a vida segue, continuaremos com a nossa vida de trabalho e por aí vai, né? Acredito eu, que a crise da comunidade, né, contada dessa maneira simbólica, na verdade, tenha sido se dar conta que vai ter que trabalhar, né? Quando Jesus falou, vamos para outra margem, vamos atravessar lá, a tempestade não começou no tempo, começou aqui dentro. E agora? O que vai ser? E às vezes as coisas na vida são assim, né? A gente sofre muito mais por antecipação. Tem que fazer tal coisa. Ai, meu Deus, e agora? Que não sei. Começa a tempestade dentro da gente. Relaxa, calma, Deus está no comando. Vamos em frente, faz a tua parte da melhor maneira possível. A hora que chegar lá, de repente, o trabalho que você estava achando que ia ser um caos, ou a situação que você estava esperando que ia ser terrível, de repente, ela é muito mais simples do que a crise que você passou, né? Bom, é isso. Uma boa semana e vamos nos guiando pela palavra.